um livro que espelha a minha, não a minha memória, mas a memória do meu imaginário, as histórias que eu ouvia na infância, dos tempos difíceis, do tempo da pira e do Estado Novo, e tu vais crescendo com esse universo do que é esse tempo. E um dia um amigo meu disse-me que eu tinha que ler este livro, ainda por cima passava-se da minha terra. A memória que era minha juntou-se àquela que está aqui. E agora parece que as personagens ou estas pessoas que estão aqui são parte da minha família. Aos deuses das searas, naquela sala de paredes caiadas. Este espetáculo de teatro auditivo é dar a oportunidade que este texto seja ouvido de forma livre, porque vai estar disponível online por uma série de pessoas que pode até ser o primeiro contacto sobre a obra, que fiquem com vontade a seguir ler a obra, que não é preciso lerem a obra para poderem seguir este espetáculo, e que ao fim e ao cabo as pessoas no final de fazerem este percurso, deambularem por estes territórios, possam ter uma outra consciência ou possam refletir sobre o mundo em que vivemos. Agora, não, não, não neste tempo, mas agora, atualizando a história para os dias de hoje, porque as injustiças e a condição humana são transversal a qualquer tempo, portanto, é isso. Este teatro auditivo foi pensado inicialmente para uma série de pessoas muito específicas, em específico a Natália, o António Fonseca, o Diogo, o Nuno Nunes e a Joana Manuel, e ainda falta uma outra que era a Ana Sofia Paiva, que não vai conseguir estar presente na versão em português, mas foi completamente pensado para as vozes de cada um deles em particular, e porque os admiro imenso como profissionais, porque me facilitam imenso o meu trabalho de direção, porque praticamente não tenho que dirigir, e pronto, estou rodeado de uma equipa que cumpre, e mais do que cumpre, acrescenta valor ao que é o José Saramago. Albertos, Lambertos, Latifundibertos. Quando chegar ao fim da rua, passe para a faixa seguinte. As pessoas vão seguir a minha voz, claro. Porquê? Porque eu não me imponho, porque eu não a imponho, porque é uma voz que está ao lado, não está à frente. Ou antes é alguém que tem a noção do roteiro, da geografia, mas que não a impõe. E se as pessoas à partida se predispõem a vir, é porque querem caminhar em conjunto. E o meu papel é esse. Das privações em nome de um futuro mais esperançoso. Falámos do levantado do chão, das terríveis condições de trabalho no campo, das mudanças ao longo dos tempos, da luta política antifascista, das privações em nome de um futuro mais esperançoso. Destes maus tempos que pouca ou nenhuma voz tinham. Falámos dos invisíveis, de histórias que o tempo não apaga. Estou muito despenteado, não? Não. Também não tenho grande coisa para pentear, mas... Esse bodywork faz uma coisa que é assim, põe-te no aqui e agora. E põe-te num aqui e agora que é duplo e que é muito giro. Eu acho isto dos bodyworks muito, muito, muito interessante a ideia. Porque põe-te ao mesmo tempo num aqui e agora que é este, hoje, quando eu estou a fazer o bodywork, mas num sítio, num tempo que não é este. A experiência concreta do sítio, de estar num lugar
e de ter as vozes de atores. Portanto, há algo muito real que é o concreto do lugar, há o fabrico do áudio e depois há o ouvinte que constrói nesse intervalo. Nem pode escrever à família e mais isto, e mais aquilo, e mais isto e aquilo. Caso contrário, é castigado. Reviram-se, codem e arrancam umas palminhas dos sapatos. Oh, gente esperta que sabe onde se guardam clandestinidades. Mas não encontram nada. Só agora é que me tiram a navalha companheira. Imagine-se se eu me tinha querido matar. Eu não me lembro de não ter uma relação com o Saramago, mas imagino que tenha havido uma parte da minha vida, pelo menos pré-alfabetização, em que essa relação não tenha havido. O meu pai era um grande fã. Eu tenho a biblioteca cheia de livros autografados do Saramago, ainda dos tempos em que ainda não havia Nobel ou Nobel, e portanto que ele fazia dedicatórias, não assinava só, não é? Porque não eram 100 pessoas numa fila para ele assinar em 5 minutos. Portanto tenho uns quantos livros dedicados ao camarada Lionel e coisas assim do género. Eu acho que, de alguma maneira, estas personagens que aqui estão são intemporais nesse sentido, na medida em que poderá haver outros maus tempos nos tempos de hoje. Eu acho que estes maus tempos estão por todo o lado. Acho que gostávamos todos muito de dizer que as coisas estão muito diferentes, mas as coisas não estão muito diferentes. Continuamos a ter, como diria o Zé Mário Branco, terras por cultivar e toda a gente acha isso super natural. E pessoas com dificuldade a pôr comida na mesa todos os dias. E temos grandes empresários hoteleiros a dizer que chatice, temos de empregar imigrantes que aceitam qualquer tipo de condições de trabalho porque as pessoas não querem trabalhar connosco. Porque é que será? Porque se calhar é preciso pagar salários e dar condições dignas às pessoas que trabalham e que produzem. Acho que é completamente possível e atual e relacionar o que acontece no romance e o que aconteceu naquele tempo com o que acontece agora, mas de outras maneiras. Quer dizer, mas há outros tipos de opressão, outros tipos de ditadura, outros tipos de pobreza, mas que não deixam de ser opressão, repressão, pobreza. Chamo-me Domingos Mau Tempo e sou sapateiro. Mau tempo trouxe vosso mercê, disse um dos homens. E os pais, as mães e a ala dos namorados frementes da vontade de fazer uma sortida, saírem pela porta da vila, de lança e montante, a acabarem a obra começada. Matem-nos a todos! Neste momento, cria-se a partir do Audio Walk Tour, na versão inglesa, onde faço parte do grupo de elenco, uma versão que eu acho que é muito importante, não só para poder fazer Saramago ler-se e ouvir-se noutras línguas e fazer as mensagens e as histórias do livro serem partilhadas com outras pessoas que não só as que falam a língua portuguesa. Sigismundo Canastro was a hunter, and he wasn't a bad hunter at all, no sir. At that time, he had a little dog that he had taught to go along with him on the hunts. What was the dog called again? I don't remember right now. Anyway, one day, he was out around Ciborro, and suddenly, a partridge flew up at him, right in his face. E este audiolog tem que referir, sem dúvida, o trabalho extraordinário do sonoplasta, músico, editor, produtor de som, Pedro Moreira, que está aqui à minha frente. E o Pedro fez um trabalho magnífico. Aquilo que eu pensei na minha cabeça, ele conseguiu tornar em poesia neste audiolog. Nesse aspecto, penso que o principal desafio foi conseguir encontrar um balanço eficaz ao equilíbrio entre
a sonoplastia composta e o barulho real de cada espaço, encontrar um balanço que se mostrasse equilibrado, quer para o ouvinte que ouve estes áudios em casa, quer para a pessoa que o está a efetuar no espaço. E bem, claro. Amanhã, em outro lugar, contaria a mesma história, mas diferente. Sempre diferente. Uma família do Alentejo. Ah, cá está, isto é do Domingos Serra. Ah, cá está bem. Ok, está bem. Montemoro Maior. Aqui é que está aquele poema do Cebola. Apesar da história se passar no século XX, a realidade desta gente e a realidade destas pessoas e aquilo pelo qual elas lutaram entrecruza-se com muitos dos desafios que ainda hoje encontramos no século XXI. A questão da precariedade laboral, a questão das desigualdades, do fosso cada vez maior entre os mais ricos e os mais pobres, a questão de termos de continuar a lutar pelos nossos direitos, do direito à educação, o direito à saúde. Portanto, é vital trazer esta obra, em particular, para o aqui e para o agora, para não nos esquecermos de onde vimos e de quem somos agora e de que temos de continuar a lutar. Eleições livres! Eleições livres! E pronto. E boa viagem. Sempre com a noção que é preciso levantar do chão cada vez mais, e a nossa cervical vai dizendo isso. A nossa cervical vai dizendo que estamos cada vez a olhar mais para as redes sociais, para o que se passa, e emitindo opiniões muito rapidamente sobre todos os assuntos, sem sequer haver uma reflexão sobre o quadrante político e geopolítico que o mundo atravessa. Posto isto, vamos seguir a nossa geografia e, seguindo pelo território, portanto, aconselho que vamos pôr os nossos fones e vamos seguir viagem.